tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma obra espetacular de Jane Austen, Razão e Sensibilidade. E chegamos ao final, né, da leitura de toda a obra de Jane Austen, encerrando assim com chave de ouro, Razão e Sensibilidade, que é o meu preferido. Assim, temos outras obras, é claro, tem ali Orgulho e Preconceito, mas Razão e Sensibilidade para mim é diferente, né, porque ele tem uma pegada diferente, claro que ele tem um ritmo diferente. E para você entender, para você gostar e para você sentir prazer nessa leitura, você tem que ir preparado, sabe? Ler com outros olhos, para você sentir mesmo esse gostinho da leitura. Porque aqui você não vai encontrar grandes coisas acontecendo o tempo todo, né? Ou grandes núcleos, histórias que se passam em um lugar, em outro, um personagem aqui, outro ali. Não, aqui a gente vai acompanhar basicamente, né, as nossas heroínas, né, que são as nossas personagens principais, e a vida delas e tudo mais. Mas assim, né, não espere grandes plots, mas o que é gostoso nessa obra é isso, é o ensaio de personagens, é essa verdadeira aula de construção de personagens que nós vamos ter aqui, porque as nossas heroínas, que são duas irmãs, Elinor e Marianne, são muito diferentes entre si, e essas diferenças são marcantes, né? Por isso que se chama razão e sensibilidade, né? A Eleanor vai representar ali a razão e a Marianne a sensibilidade. Nenhuma delas é somente isso, né? Mas é o que nós vamos ver, o desenvolvimento, o crescimento das duas. O que nós vamos ver é a reação de duas irmãs diferentes com personalidades tão diferentes, a reação delas em situações semelhantes, né? Por exemplo, uma desilusão amorosa, como elas vão reagir, porque elas vão passar por situações semelhantes. Por exemplo, elas vão ser enganadas, por exemplo, a respeito da herança, né? Vai ter um irmão lá que vai passar a perna nelas ali, né? Porque elas têm direito ali à herança da casa e tudo mais. Então, né, é isso que nós vamos ver, né? A Marianne, por exemplo, ela vai ter uma desilusão amorosa ali e ela vai, gente, vai ficar doente, ela vai, enfim, vai surtar, e, enfim, né, ela toda, né, assim, evitada, né, e é isso que nós vamos ver aqui. E já a Elinor, ela é uma mulher mais centrada, ela presta atenção em todas as coisas ao seu redor, em tudo, em todos, ela ouve, ela é atenta, ela gosta de saber quem são as pessoas, o que falam das pessoas, ela gosta de conversar com as pessoas, e é isso que ela se envolve. No que ela se envolve, ela acaba sofrendo, porque ela vai se abrir, ela vai se envolver com um determinado rapaz, que também não vai dar certo, né? Não vai rolar, não vai corresponder ao amor dela, enfim, ela vai sofrer também uma desilusão nesse sentido. É mais ou menos isso. Então vá preparado para isso, para sentir, simplesmente sentir, não é se colocar, né, no lugar dessas duas irmãs, na época em que essas irmãs viveram. Aí sim você vai tirar total proveito da leitura, porque se você para ler, né, pensando, imaginando como seria ser uma mulher vivendo naquela época, porque é isso que esse livro é leve, é gostoso, te envolve, você se apaixona pelas duas irmãs, você quer acompanhar a vida delas, você quer saber tudo o que vai acontecer com elas, você se importa com elas. Porém, esse livro aqui tá cheio de críticas sociais, assim, muito fortes. E a Jane Austen aqui ligou o modo sarcástico no máximo. É muito sarcasmo, é muita tiradinha, ela zomba mesmo ali da sociedade, da arrogância, né, dessa questão aí, do machismo e de não sei o que, embora elas não sejam personagens feministas, hein, pelo amor de Deus, não são, mas assim, ela zomba disso, né, zomba da sociedade daquela época, e do quanto era difícil ser mulher naquela época, porque isso ela vai tratar questões aqui justamente do casamento, que a mulher ela só vivia para casar, né? Ou só a preocupação da mulher era conseguir um bom casamento. E se ela não conseguisse um bom casamento, ela estava assim lascada na vida. Então, o objetivo da mulher era esse, era se preparar, né? Era saber canto, tocar piano, bordar, tricotar, cozinhar e tantas outras habilidades, tudo isso
para o casamento, e conseguiu um bom casamento. Ah, sim, tinham que ser belas e graciosas, né, para conquistar as pessoas. Enfim, era isso. E, né, casamentos arranjados, enfim. Então ela vai criticar todas essas coisas, né? Nós vamos ter aqui a própria questão da herança, que mulheres não podiam herdar, e essa coisa toda. Vamos ter isso aqui. Então as nossas heroínas vão sofrer, né, por todas essas coisas, vão passar por situações semelhantes, e nós vamos ver a história de duas grandes mulheres, irmãs e diferentes, passando pelas mesmas situações da vida, né, difíceis da vida, né. Enfim, a nossa história, então, como eu já falei, trata-se de duas irmãs, Eleanor e Marianne. Temos uma terceira irmã, que é a Margaret, mas ela ainda é pequena, é uma criança, e ela mal sequer aparece na história, ela não tem peso narrativo nenhum na história, aparece uma vez ou outra, mas enfim, as protagonistas são realmente ali a Eleanor, né, a mais velha, e a Marianne. Bom, acontece que essas irmãs, a família Dashwood, vivia então em um casarão. Só vou encurtar a história. Eles viviam em um casarão de um primo da família, né, que enviuvou, chamou então a família do pai, né, da Mary e da Eleanor e da Margaret, né, chamou a família para viver ali com eles. Esse senhor morreu, e eles então se tornaram herdeiros da casa onde esse senhor morava, porque já eram da família, né? Então, beleza, eles continuaram morando ali. Só que morre depois o pai das meninas, né? Ele vai morrer, e então, ele vai deixar, né, as 3 filhas e uma esposa morando naquele casarão. Acontece que esse homem, o pai das meninas, ele foi casado anteriormente, ele era um viúvo que se casou novamente, não é? Então ele teve um filho do casamento anterior, é um rapaz chamado John, se eu não me engano. E esse rapaz, então, haveria, depois que ele morreu, né, haveria de ser o herdeiro. E quando esse senhor já estava prestes a morrer, né, sabia que ele já estava doente e tudo, mandou chamar esse filho e disse: olha, eu estou morrendo, você prometa que vai cuidar das minhas irmãs, vai cuidar das minhas filhas, ou melhor, vai cuidar das suas irmãs, meias irmãs, né, vai cuidar delas, porque essa era a função, na verdade, né, do irmão mais velho. Então, sempre quando o homem morria da casa, ou ia para um homem mais velho, ou para o irmão, né, da família, para o filho, ou para um irmão, ou para um primo, e por aí vai, né. E caso, né, já que ele não tinha filhos, tinha filho, mas tinha um filho de um outro casamento, foi para esse rapaz a herança, e ele disse: olha, você vai cuidar das meninas. Afinal de contas, elas são suas meias irmãs também. Essas irmãs moravam em um casarão de um senhor que, na verdade, era primo, né, da família e tudo mais. Ele enviuvou, e como o pai seria o futuro herdeiro já, né, da casa, então ele chamou a família Dashwood para morar com ele. Então foi o pai das meninas, as meninas e a esposa do senhor Dashwood morar, né, com esse senhor. Esse senhor morre. Eles tornam-se herdeiros, então, dessa grande propriedade. Vai acontecer que, passado o tempo, o pai das meninas morre também, deixando, né, a Eleanor, a Marianne e a Margaret, a menorzinha, que é uma criança, e a esposa, não é, nesse casarão. Só que tem um problema. E o problema é que mulheres não podiam herdar, não é? E ele tinha um filho de um outro casamento. Porque assim, ele enviuvou, não é? Ele foi casado, né? Teve um filho, a mulher morreu, de modo que ele se casou novamente. Então, ele já tinha um filho de um outro casamento. Então, quando ele estiver ali prestes a morrer, ele vai mandar chamar esse rapaz e vai dizer: cuide das meninas, não é? Faça dê tudo o que elas precisam, né? Que elas possam viver bem, confortavelmente e tudo mais. E é isso, né? Divide aí parte da sua herança e essa coisa toda. Você é o responsável agora. E a ideia realmente é essa, né? As mulheres não herdavam, então ficava por conta de ou
um irmão mais velho, ou um tio, ou alguém da família que herdasse e cuidasse das mulheres, caso essas mulheres ainda não fossem casadas. Então a gente percebe que pelo menos aqui nessa história, essas duas irmãs, elas não estavam assim desesperadas para casar, né? Aconteceu isso aí na vida delas, mas elas não estavam desesperadas para casar, porque elas tinham até ali um certo conforto, elas tinham uma certa perspectiva de que se algo acontecesse, elas iriam viver bem, né? Mas enfim, então, mas não era isso que acontecia com a maioria das mulheres. Então, desde cedo, elas já logo queriam fisgar logo o melhor homem, o mais rico, o melhor partido. Era isso que as mulheres queriam. Então, né, as nossas protagonistas estão assim agora, né? Enfim, não estão totalmente abandonadas, só que porque elas por si só têm algum dinheiro para viver com algum conforto por enquanto. Só que elas vão passar a perna, porque a partir do momento em que esse homem morre, a esposa do meio-irmão delas vai dizer: por que você tem que deixar herança para ela? Por que você tem que deixar dinheiro, tem que dar dinheiro para ela? Nada a ver, esquece, meu filho. Elas têm dinheiro, deixa elas viver do jeito que elas quiserem, tal. E mais, aquela casa agora é nossa nossa herança. A gente tem direito de morar lá. E foi o que eles fizeram. A mulher, essa mulher, né, é uma cobra. Então, o que acontece, não é? Esse rapaz e a sua mulher vão morar, praticamente vão expulsar a mãe e as meninas de lá, não é? Elas não vão aguentar, elas vão ficar lá, vão viver algum tempo, alguns meses e tudo mais, mas isso só mesmo até elas procurarem uma outra casa, porque elas vão se ligar que ele não quer ajudar nada, que ele tá ali se encostando porque ele quer ficar com a casa mesmo, né? Então elas vão procurar um lugar para viver, é o que elas fazem. Pois bem, nesse meio tempo, o que acontece? Vai acontecer que vai aparecer também o irmão da esposa desse meio-irmão das meninas, tá? Olha só o rolo, né? Esse cara vai aparecer. Acho que a mais velha, a Eleanor, vai ter um rolo ali com ele, né? Um rolo assim no sentido de eles vão estar muito próximos, sabe? Vão conversar bastante, vão sair, vão passear, vão conversar. A gente percebe que vai rolar alguma coisa ali entre elas, né? Entre eles, mas não vai dar certo, né? Então só fica aí no flerte, digamos assim, né? Da Eleanor com esse rapaz. A Marianne vai se apaixonar por um outro rapaz que se chama Willoughby. Este Willoughby vai realmente se apaixonar por ela, todo mundo vai achar que eles estão apaixonadíssimos e que vão casar e que logo ele vai pedir a mão em casamento, beleza. Um dia simplesmente ele disse: eu vou viajar e não volto. Todo mundo fica: meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele não deu explicações. E todo mundo achando que um dia ele voltaria, né? Ela ficou esperando, que nem besta, ele voltar para pedi-la em casamento. O que está acontecendo com esse homem? Um belo dia esse homem escreve. Willoughby escreve, tá? Dizendo o seguinte: que ele nunca foi apaixonado, porque ele ficou sabendo que a Marianne estava esquisita, que a Marianne ficou doente, que a Marianne estava depressiva, porque estavam falando para ela que ele nunca mais ia voltar. Isso chegou aos ouvidos dele, né? Aí ele manda uma mensagem, uma carta para ela pedindo perdão, que ele nunca deu a entender que ele gostava dela e que se os seus sentimentos e a atenção que ele dispensou a Marianne foram mal interpretados, né? Ele pede perdão, mas não foi bem isso. Conversa. O cara enganou a mulher, o cara defraudou a mulher, enfim. Né? Ele pede perdão e tal, e ele escreve e diz, inclusive, nessa carta que ele tá noivo e que vai se casar. A verdade, a grande verdade, é que ele tava assim de olho na Marianne, ia casar com a Marianne. Acontece que uma outra mulher lá piscou pra ele, uma mulher mais rica, uma mulher, né, com mais dinheiro. Aí a gente não sabe também se foi pressão da família, porque existia essa questão de casamento arranjado, pode ter sido pressão mesmo ali da família, né, ele ter que casar com aquela mulher. E ele abandonou. A Marianne não teve coragem de explicar, não teve coragem de dizer adeus e ficou por isso mesmo. A menina ficou assim, né, revoltada e com o coração partido e tudo mais. Por outro lado, nós temos a Eleanor,
que passou também por uma situação assim, né, frustrante, né, mas ela vai encontrar uma pessoa que ela menos esperava. Então não vai ser como ela é a razão, né, a paixão que ela vai nutrir por esse personagem, que é o Capitão Brandon, que ele vai aparecer no final, é pura razão, né? Assim, é algo que é natural, mas assim, ela decidiu amar aquele cara porque ela viu coisas boas nele. Foi uma decisão tomada, né, com a razão, também com o coração, porque ela se apaixonou, mas assim, né, é isso, esse é o melhor para mim. Né? Ele não vai me fazer mal, ele não vai me enganar, e enfim, né? E é uma pessoa menos improvável, a menos improvável das pessoas, porque, né, ele já era velho, ele já era um capitão, né, uma pessoa já velha. A Marianne inclusive ficava zombando, né, mesmo antes da Eleanor ter algum interesse de fato nele, né? Ela ouvia as conversinhas da Marianne. Ah, mas esse senhor aí, quem é que vai se interessar por ele? Mas ele já é velho, ele já reclama de dor nas costas, ele já não sei o quê, sabe? Ah, ele é fechadão, ele é caladão, ele é esquisito, e sei lá. Mas no final das contas foi o melhor partido, não é? Vejam vocês, para Eleanor. E por aí vai, gente, a história é fabulosa, a história é gostosa, te prende, como eu falei, do começo ao fim. Com certeza você vai ficar encantado com Razão e Sensibilidade de Jane Austen. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.